A paz do Senhor a todos, bem-vindos, amados. Nós saímos agora do finalzinho já do feriado, né? Sabemos que muitos irmãos ainda estão a caminho de Cuiabá e nós oramos por todos. Vamos orar mais um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, engrandecemos o teu santo nome, Senhor. Declaramos, Senhor, que não há outro Deus em nossa vida a não ser o Senhor. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é em quem nós confiamos, Senhor. Pai, e por isso nós estamos aqui, Senhor, clamando ao Senhor todos os dias, Senhor. Papai, obrigado porque o Senhor é o nosso Jeová Jirê. Obrigado porque é o Senhor que tem nos sustentado, ó Pai. Obrigado porque o Senhor faz tudo de novo. O Senhor não deixa nenhum do seu filho sentir falta de nada, Pai. Por isso nós te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade conosco. Permanece conosco, Senhor. Agora, Pai, abra nossos ouvidos, o nosso entendimento, o nosso coração, para nós recebermos a palavra do Senhor, Pai. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Nós repreendemos agora todo ataque do inimigo. Senhor, nós clamamos, dê ordem a teus anjos a ir à nossa casa, a ir na nossa família, a ir nos nossos filhos. Vai guardando todos eles, livrando de todo mal, Senhor. Senhor, dê ordem a teus anjos agora, Senhor, para pôr todas as coisas no lugar, na nossa casa e na nossa família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós esse mês continuamos falando sobre o Espírito Santo de Deus, e eu quero ler aqui primeiro, como nós estamos lendo sempre, Atos capítulo 2, que vai falar do Espírito Santo, né? A descida do Espírito Santo, cumprindo o dia de Pentecostes. Atos 2, capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam unidos e orando. E de repente veio do céu um som de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda aquela casa onde estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas, como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Diga, cheio do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Aleluia. Todo ser humano, toda pessoa que declara Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo, ele já vem morar nessa pessoa. Então nós somos a casa que o Senhor escolheu para morar. Nós somos aqueles que recebem a direção do Espírito Santo. Nós ouvimos o Espírito Santo, mas aqui ainda há algo que aí nós precisamos entender. Que além dessa vida do Espírito Santo, o Senhor, ele entregou alguma coisa que ele diz assim, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Por que cheios do Espírito Santo? Que o Senhor disse que receberiam poder. E o poder é para quê? É para eu sair falando que eu posso, eu quero e eu aconteço? O poder é para executar a boa vontade de Deus. Você recebe o poder do Espírito Santo para pregar a palavra, para fazer cura, para ministrar em onde você estiver. O poder do Espírito Santo, ele vai ser um dínamo sobre a nossa vida, para que nós possamos a cada lugar ser sal e luz, pregar o Evangelho, declarar cura, profetizar sobre a vida das pessoas. Para isso é o Espírito Santo. E nós temos que cultivar isso. E eu já tenho o Espírito Santo porque eu aceitei Jesus, amém? Mas agora esse poder, ele tem que ser uma busca. Aqui a palavra diz que eles estavam reunidos, orando, buscando. Eles não estavam só parados esperando o Espírito Santo. É isso a diferença. Às vezes a gente fala assim, irmã, eu vejo tanta gente manifestar o poder do Espírito Santo, mas eu nunca consegui. Tem buscado de verdade? Será que nós temos ganhado tempo, horas,
ali de joelho, só você e o Espírito Santo, ou eu não consigo ficar de joelho como eu, só em cima de uma almofada, mas aquele tempo precioso, sentado, orando, clamando, pedindo essa experiência com o Espírito Santo, aí será revestido de poder. E esse poder é para todos os cristãos, para todos aqueles que creem, né? E nós já vemos, como o irmão acabou de falar, nós estamos vendo aí no mundo inteiro guerra. E eu aprendi, quando eu fui treinada para a batalha espiritual, eu aprendi no Centrec com a apóstola Gisela, que Israel é um termômetro da humanidade. Se lá está pegando fogo, se lá a chapa está esquentando, no reino espiritual está esquentando também. Entenda que nós temos que olhar para Israel, não com medo, mas para entender o tempo, para entender a batalha espiritual e entender o que nós precisamos fazer como cristão. Glória a Deus que o míssil não está caindo aqui. Mas e se tivesse? Nós estaríamos escondidos? Ou nós estaríamos como esses homens, reunidos, orando, buscando poder até para parar míssil? Quem tem fé para isso? Ah, Senhor, glória a Deus. Nós temos autoridade no nome de Jesus, mas nós temos um problema que se chama timidez. Nós ficamos tímidos, nós temos vergonha de falar mais alto, de dar um glória a Deus mais alto. Às vezes o Espírito Santo quer usar, a pessoa acha que é da cabeça. Nós precisamos começar a confiar mais no Espírito Santo. Nós precisamos buscar mais isso, para que nós possamos fazer o ID do Senhor. Todos nós aqui falamos que somos obedientes ao Senhor, mas nós não somos, nós somos mentirosos, porque nós não estamos fazendo o ID como deveria. ID, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazei discípulos. Quanto tempo? A nossa igreja vai fazer 1 ano, amém? Amém. Eu espero que dentro desse tempo, nós começamos a dar fruto. Porque nós já temos o local, nós já temos a palavra, nós já temos o Espírito Santo, e agora nós temos o poder de falar, de abrir a boca, de profetizar. Quantas pessoas já chegaram até nós pedindo uma oração? Ou será que nós somos crentes 007 e que ninguém sabe que nós somos crentes? As pessoas têm que saber que nós somos boca de Deus na terra. Diga, eu sou boca de Deus, na terra. Então Deus quer usar você. Deus quer pegar você e colocar você em algumas situações que você precisa falar do amor de Deus. Você precisa olhar para aquela pessoa e falar, olha, antes de ser um amigo, uma colega, ela precisa do amor de Deus. É fácil nós estarmos aqui acomodados. Então, no reino espiritual já existe uma batalha. Essa batalha ela é constante. É uma guerra sobre almas. No reino espiritual tem uma guerra, Satanás querendo as almas. Quem que vai guerrear? Os demônios, os anjos, mas quem vai dar ordem, quem vai orar, quem vai profetizar e quem vai pregar somos nós. Então essa guerra no reino espiritual é por nossa conta. Nós temos que começar a abrir a boca. Nós temos que começar a falar desse amor. O Senhor nos deu estratégias. Ele vai ensinando como que Ele ganha as pessoas. Ele vai fazendo grupos pequenos. Ele junta ali os 12 apóstolos. Ele vai treinar os 12 apóstolos. E desse 12 tem um microgrupo, que eram 3 mais próximos. Amém? Quem está entendendo? E era assim. Hoje nós estamos assim. Nós estamos trabalhando com grupos pequenos, para fortalecer em nós a fé, mas também para nós tomarmos atitude. Porque se eu não tomar atitude, eu vou ficar só um a mais dentro da igreja, cheio, satisfeito, mas sem fruto nenhum. Quais são os frutos? Os frutos são almas. E aqui eu quero falar de 2 homens
que está também aqui em Atos. Eu quero que você abra Atos capítulo 10. Eu quero falar sobre dois homens que Deus vem confrontar esses dois. E é uma história que a Bíblia vai falar sobre Pedro e sobre Cornélio. Atos capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 1. É uma leitura mais longa, mas nós vamos entender, amém? Havia em Cesareia um varão cujo nome era Cornélio, centurião da corte da Itália, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo ele orava para Deus. Quem era Cornélio? O homem bom, temente a Deus, dava esmola, orava todo dia. Olha o perfil deste homem. Esse homem é ou não é um homem de Deus? É. Às vezes nós encontramos várias pessoas no nosso meio. Fulano é bonzinho, fulano ora, fulana dá oferta, fulano ajuda as pessoas, mas não conhece Jesus. Não declarou Jesus. Nós precisamos levar a pessoa a entender que não é a esmola, não é a caridade somente, se ela não declarar Jesus como seu Senhor. Então eu preciso começar a entender toda essa história aqui. Esse livro de Atos, ele vai falar de Pedro. Ele já não é mais aquele homem impetuoso do começo, né? Aqui Pedro, ele já está transformado, mas ele já é maduro, experimentado, já passou por várias coisas, mas há algumas coisas que o Senhor ainda quer trabalhar com ele. Vamos continuando a leitura, versículo 3. Continuando falando de Cornélio. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente, olha aqui. Cornélio teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se dirigiu para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Entenda? A sua oração, a sua oferta, o seu dízimo, ele é um memorial diante de Deus. Ele não passa oculto. O Senhor vê a hora que você ora, o Senhor vê a hora que você oferta, o Senhor sabe a sua fidelidade com a obra dele. E aqui vai aparecer um anjo para Cornélio, dizendo tudo isso. Olha, tudo que você tem feito, Deus está vendo. Versículo 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem sobrenome Pedro. Este está em um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Veja bem, Deus quer trazer a salvação para Cornélio. Deus viu que Cornélio o amava. Deus viu que Cornélio orava. Deus viu que Cornélio cuidava dos pobres, das viúvas. Deus viu, mas não era o suficiente. E aí ele vai dizer: olha, vai lá atrás do Simão Pedro, que ele está lá na casa do Simão curtidor, que era o outro Simão. Ele está ali. Ele está aqui em Jope. Vai lá. Manda chamá-lo. Por que que o anjo aparece para esse homem? Vamos continuar a leitura, versículo 7. Retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado, dos quais estava a seu serviço. Nós entendemos que Cornélio era um homem da corte, era vamos dizer aí, uma alta patente do exército, e ele chama um dos seus soldados, que era piedoso. Gente, nós não andamos com pessoas ruins. Se nós somos boas, nós vamos andar com pessoas boas. A gente vai perceber que a gente não anda no meio de gangue, não é? Então a gente vai entender aqui que ele vai mandar um soldado e mais um homem piedoso para poder obedecer e seguir a direção desse anjo.
E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. No dia seguinte, indo ele para o caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro. Agora Deus vai tratar com Pedro. Deus já mandou um anjo falar com Cornélio. Agora Deus vai tratar com Pedro. Pedro estava ao terraço para orar, quase na 6ª. Tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobrevieram-lhe um arrebatamento de sentido. E viu o céu aberto, e descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E lhe disse uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro responde: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi alguma coisa imunda. E a segunda vez a voz lhe disse: não faças tu comum ao que Deus purificou. Amém? Glória a Deus. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou-se a recolher no céu. Então nós estamos vendo aqui Pedro tendo também uma experiência. Cornélio teve uma experiência com o Espírito Santo através de um anjo. O anjo fala com Cornélio, vai mandar chamar Pedro, e agora Deus está tratando com Pedro, dá uma visão para Pedro, de que ele vai ter que fazer algo. Aquele lençol, aquela comida, aquelas coisas que ele considerava que não era sagrada para o judeu, e Deus fala: não torne impuro o que eu purifiquei. É uma analogia do que Pedro precisava fazer. O Senhor vai mostrar para ele que ele vai ter que começar não só a andar com o judeu, porque Pedro era judeu, era aquele homem religioso, ele não se misturava com o ímpio, e agora Deus está mandando ele falar com um ímpio, com um homem que não era judeu, era um gentio, não era ímpio, perdão, ele era um gentio, porque ele temia Deus sim, então ele não era ímpio, ele temia Deus, ele orava, mas ele não conhecia a revelação da salvação, que é Jesus, amém? Amém. Então nós vamos ver aqui agora tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Versículo 16. E aconteceu isso 3 vezes, e o vaso tornou-se a recolher no céu. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam na porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha de sobrenome Pedro, morava ali. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. O próprio Senhor manda o recado para ele: olha, não duvida não do que eu estou fazendo. Eu estou mandando você ir e você vai. Às vezes, amados, a gente escuta até a voz do Espírito Santo, mas por preguiça ou por inconveniência, alguma coisa, a gente fala: não é o Espírito Santo, é eu querendo. E a gente para e não faz o que Deus mandou fazer. Nós precisamos começar a ouvir a voz do Espírito Santo. Ele está ativo em nós. Nós precisamos exercitar essa autoridade do Espírito Santo sobre nós. Amém? Amém. Versículo 21. Descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procuras. Qual é a causa? Por que vocês estão aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião é o chefe de 100. Então ele era um comandante de 100 soldados. Cornélio, centurião, varão justo, temente a Deus, e que tem bom testemunho por toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse
a sua casa, e ouvindo isso, as suas palavras. Então, chamando-os para dentro, o recebeu em casa. E no dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. Então, muitas vezes, amados, a gente precisa entender que Deus quer tratar em nós também a religiosidade. Às vezes nós cercamos e fechamos aqui no nosso mundo evangeliquez. A gente acha que aqui nós estamos salvos, satisfeitos, mas nós não estamos sendo obedientes ao Senhor, porque nós não estamos fazendo id, nós não estamos trazendo um convidado, nós não estamos apresentando Jesus para as pessoas. A igreja, ela não subsiste se não tiver gente aqui. Nós precisamos sim ganhar almas. Nós temos um propósito de fazer em julho encontro com Deus. Mas como que vai fazer encontro com Deus entre nós, crentes? Cadê as pessoas que nós ganhamos? Cadê as pessoas que nós oramos desde fevereiro até agora? Ou será que nós não ouvimos e não obedecemos? Aqui o Senhor vai tratar com Pedro a religiosidade. O Senhor vai tratar com Pedro, vai dar duas visões. A primeira visão para Cornélio e a outra para Pedro. Os dois se preparam e é o Senhor que prepara o encontro desses dois homens. Eu oro para que o Senhor prepare o encontro de você com a pessoa que você vai trazer para Jesus, amém? Que o Senhor prepare esse ambiente, porque a palavra também diz que é o Senhor que acrescentava as pessoas, mas nós precisamos estar atentos, ouvir e obedecer. Então, Cornélio e Pedro, eles vão ter esse encontro que foi feito pelo Senhor. Aqui no versículo 7 e versículo 8 diz que Cornélio, imediatamente ele obedece. Ele manda 2 de seus domésticos e mais um soldado piedoso atrás de Pedro. E no versículo que nós acabamos de ler, 14 e 16, Pedro tem a visão, mas ele recusa. De modo nenhum comerei a coisa imunda. Isso é o espírito de religiosidade. 3 vezes Deus fala com Pedro. 3 vezes Pedro não aceita. Porque ele acha, é impuro, não posso tocar, não posso estar nesse meio. Jesus, ele andava no meio dos ímpios. Ele não fazia o que os ímpios faziam, mas ele estava no meio para ganhar cada um deles. Ele estava no meio do ímpio para ensinar o que é ser salvo. Então aqui nós vamos ver por 3 vezes, né? Pedro negando uma direção do Senhor. E muitas vezes nós também fazemos isso. Quantas vezes nós damos mais ouvido ao nosso coração do que ao que realmente Deus está falando com a gente? Às vezes nós achamos que nós não temos capacidade de ouvir o Espírito Santo, mas ele já está aqui em você e ele vai falar aqui na sua mente. Amém. Não é no seu ouvido, é na mente. Então vai vir um pensamento que você acha que é seu, mas é do Senhor. O Senhor fala claramente aqui com Pedro. Mas por que será que Deus mandou Pedro? Deus queria tratar com Pedro. Deus queria fazer com que Pedro fosse livre. Lembra que Pedro, na descida do Espírito Santo, ele prega ali para o povo judeu, e ele ganha 3.000 almas, mas era povo judeu. Ele não queria ir lá no meio dos gentios. Ele não queria. Ele achava que ele ia se sujar. Ele falava, eu só vou comer coisa santa, eu não vou me contaminar. E o Senhor está mandando, não, você vai sim. Deus vai tratar nele a religiosidade. Deus vai tratar em Pedro o preconceito. Deus vai tratar no Pedro coisas que ele trazia do espírito de religiosidade, com um demônio chamado Belzebu, o príncipe de Satanás, que coloca Deus num quadradinho, pode isso, não pode isso, pode aquilo. E o Senhor nos chamou para ser livre, amém? Amém. O Senhor veio para nos libertar, amém? Amém? E nós somos livres, nós podemos servir a Jesus aonde nós estivermos. Isso não vai contaminar a nossa mente, não vai contaminar o nosso coração. E nós precisamos entender isso. Tem essa guerra travada agora.
Sabe? A guerra travada por almas. E aqui Pedro está travando uma guerra com ele mesmo. Porque o Senhor já falou e ele sabe que é Deus que falou com ele. Glória a Deus, aleluia. O Senhor fala para ele: olha, não torna impuro o que eu já santifiquei. Eu já preparei aquele povo para mim. Então, não recuse a mim obedecer. É isso que Deus está falando aqui. Por que será que Pedro, resistiu até um certo ponto? Simplesmente por causa do preconceito. Preconceito dele mesmo. Porque Jesus não ensinou nada disso para ele. Aqui nós estamos em Atos. Jesus já tinha deixado autoridade para todos eles. Ele já tinha pregado para muitas pessoas, mas era coisa que estava dentro dele. E ele abre essa porta de preconceito para que Satanás entre. E muitas vezes nós abrimos também portas para que o inimigo entre na nossa vida. Qual é a porta que nós temos aberta? Talvez a tristeza, talvez a insegurança, talvez até a preguiça. Não vamos esconder isso. Estou com preguiça de sair de casa. É muito trabalhoso cuidar de pessoas. Qual será a legalidade que nós temos deixado? Comodismo? Mas vamos continuar aqui entendendo o que o Senhor trata com Pedro e com Cornélio. Então eu vou dar sequência aqui. Quando Pedro e Cornélio se encontram. Versículo 25. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio para recebê-lo, prostrando aos pés o adorou. Olha a simplicidade de Cornélio. Pedro chega na casa de Cornélio e Cornélio vai recebê-lo já de joelho. Olha só. Cornélio, postando a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, eu também sou homem como tu. E falando com ele, entrou e achou muitos ali que se haviam ajuntado. Olha a grandeza de tudo isso. A palavra não fala que Cornélio era justo, Cornélio orava, Cornélio dava esmola, Cornélio atendia pessoas. Pelo poder de Deus, mas ele ainda não conhecia Jesus. E aqui, quando se sabe que o apóstolo Pedro está indo, ele reúne muita gente na casa dele. Versículo 28. 27. E falando com ele, entrou e achou muitos ali que se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu, olha que arrogância do Pedro ainda, que não é lícito um varão judeu juntar-se aos que são estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Ele mesmo diz: olha, você sabe, né? Nós judeus não podemos misturar com todo mundo, mas Deus falou. Então ele mesmo vai reconhecer a igualdade diante de Deus. 29. Pelo que sendo chamado, vim contradizer. Porquanto, pois, por que razão mandaste me chamar? Disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum. Presta atenção. Cornélio estava em jejum a esta hora, orando em minha casa a 9ª hora. Eis que diante de mim se apareceu um varão com veste resplandecente e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope, manda chamar Simão, o que tem o sobrenome Pedro, e este está em casa de Simão Curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Então, aqui Cornélio narra a experiência que ele teve com o anjo e como que aconteceu para ele encontrar Pedro. Naquele tempo não tinha GPS não, gente, aqui era pura revelação, de achar onde que Pedro estava. 33. E logo mandei te chamar, bem como fiz-me em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir o quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheça em verdade que Deus não faz
acepção de pessoas. Amém? Repita comigo, Deus não faz acepção de pessoas. Nós só precisamos abrir a boca e falar do que nós conhecemos. Nós precisamos só ser instrumento de Deus, chamar pessoas para conhecer Cristo de verdade. Quando Jesus fala, ide por toda a terra, fazei discípulo, pregai o evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele não está falando para você só apresenta Jesus e solta ele aí na banguela. Não, Jesus está dizendo, apresenta Jesus e vai caminhar com ele, vai ensinar ele, vai trazer ele para a igreja, vai ajudar ele até ele batizar, vai para o encontro com Deus com ele. É isso que Jesus está falando. Até quando que nós vamos empurrar com a barriga? Aqui foi necessário o Senhor constranger a Pedro. E aí agora Pedro vai abrir a boca. E olha o que vai acontecer. Versículo 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Aqui Pedro começa a ensinar eles que Jesus Cristo é o Senhor. Ele conhecia Deus, ele fazia tudo o que Deus pedia, mas ele ainda não era salvo. Cornélio não estava salvo, porque ele ainda não tinha declarado Jesus na vida dele. A palavra que ele nos enviou ao Filho de Israel, anunciando a paz de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. 37. Esta palavra, vos bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. E como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então aqui Pedro, ele vai se revelar, trazendo para a nossa realidade. Pedro vai fazer uma célula, Pedro vai fazer um pequeno grupo, Pedro vai falar, olha, você é uma pessoa boa, eu sei, você faz esmola, você atende as pessoas, mas não é só sobre isso não, tem mais, tem a salvação. Sem Jesus você não tem como ser salvo. Cornélio, Jesus é o caminho, Cornélio, Jesus é a vida. Não adianta você ficar fazendo o bem, achando que você vai para o céu. Sem Jesus você não vai, porque Jesus é a porta, amém? Jesus é a porta. E nós precisamos começar a fazer isso. Eu falo que eu sou boca de Deus, mas se eu não abro a boca para pregar, para falar para as pessoas lá fora, eu não estou sendo obediente nem fiel a Cristo. Ei, Jesus, fala, Senhor. Versículo 42. Olha o que Pedro vai falar. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Pedro está falando, olha, esse é Jesus. Esse é o Senhor Jesus. 44. Dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito sobre todos eles os que ouviam. Aleluia! Olha só o poder do Espírito Santo. Pedro está pregando. Aqueles homens ainda nem eram batizados, mas eles já tinham recebido o Espírito Santo. E os fiéis eram da circuncisão. Todos os que tinham vindo com Pedro maravilharam-se do dom do Espírito que foi derramado sobre todos os gentios. 46. Porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado? Estes também receberam como nós o Espírito Santo. Pedro está dizendo aqui, olha, não tem como não batizar esse povo. Eles já receberam o Espírito Santo. Agora a gente só vai descer as águas com ele. Eles precisavam fazer isso para entender. Versículo 46. Porque os ouviam falar em... 48 agora. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor
Então rogaram-lhe que ficasse com eles ali alguns dias. Então entenda que Cornélio, Deus viu a oferta, Deus viu o trabalho de Cornélio, Deus moveu Pedro para ir pregar o evangelho verdadeiro para aquelas pessoas. Deus fez com que Cornélio juntasse algumas pessoas, vamos chamar de célula, de microgrupo. Deus fez com que Pedro juntasse, fizesse esse ajuntamento. Cornélio fizesse esse ajuntamento, para que Pedro, que conhecia o caminho, a verdade e a vida, Jesus, vai lá e apresenta para eles. E nesse juntar de pessoas, ouvindo, recebendo a palavra de Deus, eles foram batizados no Espírito Santo, e só faltava batizar nas águas. Então entenda que ainda que nossa carne grite para nós não sairmos de casa, Deus vai nos incomodar. Porque esse tempo agora, nós não sabemos se Jesus volta hoje ou amanhã, mas os sinais todos já estão aí. O termômetro da humanidade é Israel. Israel está sendo atacado por todos os lados, cada hora é uma nação, e a palavra de Deus diz que quando Israel fosse atacado por todos os lados, era o sinal da vinda de Jesus. Então eu preciso começar a perceber isso. Eu não vou ficar doida, não vou ficar tocando nada, porque se o Senhor voltar, eu vou com Ele, amém? Não preciso tocar nada. A igreja é noiva, Deus não vai deixar noiva, amém? A noiva, ela vai subir. Então você não precisa preocupar de ficar estocando nada, não. Amém? Essa estocagem é para quem não tem Cristo. Mas só que tem pessoas do seu ambiente, do seu conhecimento, da sua família, do seu trabalho, da sua escola, que são pessoas boas, que são pessoas que ofertam, são pessoas que ajudam, mas não conhecem Jesus, não foram batizados, ainda não desceram as águas. Entenda que até o nosso Senhor Jesus Cristo desceu as águas, amém? Se Ele desceu as águas, todos temos que descer. Porque nós não seguimos Ele, nós não imitamos Ele. Então não adianta eu só falar do amor de Deus para a pessoa e falar, olha, procura um lugar mais próximo. Não, não é desse jeito que funciona. É caminhar, é ensinar, é trazer para perto, é discipular, é batizar. Entende isso? Aí há uma mudança de vida no meio dessa pessoa. E essa pessoa vai reproduzir mais. Olha quantas pessoas, eu quero imaginar aqui, que Cornélio ganhou para Jesus só naquele dia. Cornélio, ele foi tratado uma coisa que ele não conhecia, que era a salvação. Cornélio não bebia, não fumava, não usava droga. Cornélio, ele tinha um momento a sós com Deus, a palavra fala aí. Ele não faltava nada para ele. Se olhar ele por fora, olhando a atitude dele, não faltava nada. Só faltava o quê? Jesus. Faltava Jesus para a vida dele. E sabe, amados, muitas vezes a gente não quer entrar na guerra pela alma da pessoa. Nós precisamos entender que quando o Senhor manda, a gente vai e faz a nossa parte. A gente tenta caminhar, pelo menos nós estamos fazendo o que Jesus nos chamou para fazer. E a maioria das vezes, alguns se perdem mesmo a gente caminhando com eles, né? Pedro, depois que Deus fala com ele, ele vai, né? Ele obedece, ele entende, né? E Pedro agora ele está trabalhando o preconceito, porque diante dele aparece aquele povo gentio ali, que não era circuncidado, aquele povo que nem era judeu, e agora eles estão orando em língua, que nem ele viu lá no Atos, e eles são pessoas boas, e quando ele fala de Jesus, todos aceitam, são batizados. Então Cornélio aqui, ele quebra um grande paradigma na vida dele. Cornélio deixa para trás a religiosidade. Pedro deixa a religiosidade. E Cornélio, por sua vez, ele reúne toda a família, ele reúne os amigos, e ele vai trazer essas pessoas